Meu povo de Deus, sejam bem-vindos à mesa. Meus convidados, podem se sentar. Povo amado, povo de Deus, com muita alegria, estamos aqui hoje reunidos, gravando esta mensagem, gravando esse momento na presença de pessoas muito especiais da minha vida. E é o início de uma série que se chamará A Mesa do Testemunho. Fique ligado, acompanhe todos os episódios. Eu tenho certeza que Deus falará grandemente ao seu coração. E o primeiro tema, a primeira mensagem é o início de tudo. E o versículo para essa mensagem é o que faz mais sentido na minha vida. Lucas 1:37. E para Deus nada é impossível. É muito fácil, às vezes, a gente ler esse versículo e você pode estar dizendo assim: Thiago, você não sabe o que eu estou passando. Deus me abandonou. Isso, aquilo. Mas vou contar uma história. Eu nasci com câncer. Eu digo que eu nasci porque com menos de 1 ano de idade, a minha família descobriu que eu tinha câncer. Então começou o famoso processo, deserto. E o que é mais incrível no dia de hoje é que talvez a pessoa que melhor poderia falar sobre isso está sentada à mesa hoje. Alguém que desistiu, que pensou, mas não desistiu. Alguém que decidiu lutar pela minha vida. E essa pessoa é o meu pai. Está sentado à minha direita e com muita alegria ele vai participar desse momento. Então, com 1 ano, um menino entra no colo do seu pai no hospital. De uma forma rápida, de emergência. Ou talvez para uma consulta, só que de repente o médico diz: precisamos correr, ele precisa ser operado. Então, eu vou para a primeira cirurgia de inúmeras cirurgias. Naquele período de hospital foram 6 cirurgias. Eu fiquei nesse período entre 1 e 4 anos de idade. Entre ir e vir. Eu acredito que a última cirurgia foi próxima de 4 anos. Foi a retirada de um rim. Só que o que me chama muita atenção nesse início é que todas as circunstâncias, tudo aos olhos humanos, tudo era contrário. Através da boca do meu pai e de pessoas que naquela época acompanhavam a situação, contam que por inúmeras vezes o meu pai me entregava na mão dos médicos para que eu fosse para mais uma cirurgia. E a ponto dos médicos muitas vezes pedirem para o meu pai ou se despedir ou chamar a minha mãe, porque eles não sabiam como eu sairia ou se eu sairia daquela cirurgia. Vocês imaginem um pai entregando um filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem saber se receberia ele com vida. As circunstâncias todas diziam assim: Mário, chega, desiste, deixa, ele está sofrendo muito. Eu imagino todas as guerras que meu pai inconscientemente lutou ou travou. A vida naquela época é muito diferente de hoje. As situações que meu pai viveu, que a minha família viveu, que a minha mãe viveu, são situações que hoje talvez se tornaria um pouco mais fácil. Você fica imaginando 1984, 1985, um trajeto de 500 quilômetros aproximadamente, né, pai? Que hoje a gente faria em 5 horas, 6 horas. Na época, 10 horas, de ônibus 12 horas. E na época não tinha lencinho umedecido, fraldas descartáveis. Não. Era pano. O meu pai conta que ele saía de casa com sacolas de fraldas de pano. Porque durante o trajeto, muitas vezes, eu estava com uma ileostomia. Hoje, os adultos usam colostomia, que é aquela bolsinha. Só que para criança, para bebê, não sei se hoje tem, mas naquela época não tinha. Então existiam 2 canos no meu abdômen. E muitas vezes esses canos explodiam ou entupiam. Tiago, como é que fazia para desentupir?
ele chupava grosseiramente o meu pai, por muitas vezes comeu fezes, para que eu não tivesse um problema maior. Então as circunstâncias diziam o quê? Mário, para de sofrer. Mário, acabou. Mário, ele está sofrendo. Ele nunca me contou isso. E ele não precisa me contar. Porque como todos aqui na mesa, nós somos humanos. E com certeza, por muitas vezes ele pensou. E tem um fato recente, de alguns anos atrás, que eu estava numa fila de um brinquedo, em um parque de diversões, fora do Brasil, com o meu pai. Eu, o meu pai e o meu filho. Não sei se ele vai lembrar disso. E eu abracei ele e falei assim: pai, você alguma vez sonhou ou pensou que nós estaríamos aqui, num lugar desse? Eu, você e o meu filho mais velho. Você chegou a sonhar isso? E a resposta do meu pai me marcou de uma forma que talvez ele não tenha noção. Ele me respondeu: não existia sonho. Existiam objetivos e metas. É que no outro dia você estivesse sempre vivo. Então, eu queria que você que está nos assistindo pensasse: quantas situações você esteve ou você está passando nesse momento, aonde ao seu redor todo indicativo é desista. Todo indicativo é pare. Deixe de lutar. Já deu o tempo. O meu pai conta histórias que ele viu muita gente entrando naqueles corredores e não saindo. Ele contou uma história recentemente para mim que ele tinha um menino que estava internado na mesma época, que ele acabou tendo um pouco de afinidade com a família. Ele acompanhava o menino porque ele estava há muito tempo lá. Eu não sei dizer quanto tempo eram. O senhor lembra quanto tempo era? Aquele menino ficou internado lá? Ele teve várias internações, eu vi várias vezes, falei várias vezes com a família. Uhum. Tinha leucemia, tinha 5 anos. E esse menino, um dia meu pai foi para casa para visitar a família, ver os filhos. Quando ele voltou, o menino não estava mais lá. Mas ele não estava mais lá porque ele foi curado. Infelizmente, ele não conseguiu sair daquela situação. Foi algo que ele lembrou recentemente dessa história. E eu fico imaginando, quando ele viu isso, o que veio à mente dele? Será que o meu filho terá o mesmo fim? Será que não é o momento, talvez, de eu desistir? E aí a frase que ele me fala na fila é: eu não tinha sonho, eu tinha objetivos, eu tinha metas, que era você estar vivo no outro dia. E meu pai abriu mão da vida dele toda. Eu digo que eu tenho o melhor pai do mundo no céu e o melhor pai do mundo na terra. Eu creio que a gente escuta muitas histórias de mães, né? A mãe tem algo diferente. E quando a gente pega uma história como essa, que um pai toma a frente de uma situação dessa, abrindo mão de tudo. E quando eu digo abrindo mão de tudo, eu estou falando inclusive abrindo mão de bens, abrindo mão de finanças, porque naquela época o plano de saúde não cobria esse tipo de coisa no hospital que a gente estava. E é muito incrível saber que você não deve desistir. Eu sou a prova viva de alguém que não desistiu. Então, por isso, que essa mensagem chegue até você, que chegue a cada um de vocês. Talvez vocês estão passando por uma circunstância aonde pode ser um médico que te desenganou, como com meu pai. Quantas vezes desenganaram o meu pai em relação à minha vida, em relação ao que eu estava passando. Às vezes é uma situação contrária no seu casamento, aonde você olha e não vê mais futuro para aquilo, aonde o diabo chega na sua cabeça e fala: desista, não tem mais jeito. Ou às vezes é uma dívida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é as circunstâncias que você está inserido, mas o meu pastor Júnior Rostirola fala: você não é as circunstâncias que você vive, você é um filho amado de Deus Pai. O meu pai naquela época talvez não tinha essa visão. Talvez as decisões que meu pai tomou naquele momento não foram baseadas em fé. Foi um sentimento de um pai. Foi um sentimento de alguém que lutou por tudo que ele conquistou até aquele determinado momento. Mas hoje, analisando, fazendo uma retrospectiva, aquilo é purinho Deus, Ele querendo aceitar ou não.
Foi Deus que o capacitou. Foi Deus que colocou sentimentos que contrariavam os olhos humanos. Foi Deus que colocou no coração dele decisões que contrariavam as circunstâncias que ele estava vivendo. Pessoas próximas de mim contam que certo dia, alguém do hospital liga para minha casa, dando uma ordem à minha babá da época, Dona Maria, falando: desfaça o quarto do Tiago, pois ele não voltará mais. E a minha babá, ela simplesmente não obedeceu essa ordem. E ela disse: ele vai voltar, porque Jesus falou para mim que ele ia voltar curado para casa. E ela sai de casa e nesse determinado momento as outras pessoas que lá estavam foram seguir as ordens vindas de Porto Alegre. E quando ela chega em casa, eles estão tirando as minhas roupas, ela dá um surto nela, vamos chamar assim. Ela briga com todo mundo, ela expulsa todo mundo do quarto. Ela remonta o quarto e o quarto fica exatamente como estava. A Dona Maria tinha uma palavra e Deus tinha falado para ela que eu voltaria para casa. E assim aconteceu. Eu voltei para casa, voltei curado em definitivo, com 4 anos de idade. Eu passei por muitos processos que eu não lembro. Muitas pessoas imaginam que essa história que eu estou contando é sobre mim. Não é sobre mim. Essa história é sobre alguém que decidiu não desistir. Essa história é sobre alguém que talvez nem sabia o que estava fazendo. Alguém que não sabia o tamanho do propósito, mas decidiu lutar até o final. E esse alguém é o meu pai. Eu tenho um livro que está sendo lançado, quem me acompanha sabe. E todo mundo diz: cara, esse é o livro da sua história. Eu digo: sim, é um livro da minha história. Mas o personagem principal, por muitas vezes durante o livro, não sou eu. É o meu pai. Que foi uma ferramenta usada por Deus para que todos os sonhos dele se cumprissem. Porque como a Bíblia diz, os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. Assim como o céu e a terra, os meus sonhos são mais altos que os vossos sonhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. O meu pai, naquele momento, estava sendo uma ferramenta para que os sonhos de Deus se cumprissem. Mas tudo foi baseado em não desistir. Por isso, eu queria que você refletisse sobre o que você está passando. Talvez você já foi desenganado, talvez você foi traído, talvez você tenha uma dívida impagável, talvez você está inserido em uma circunstância que tudo vem no seu ouvido e fala: desista, pare. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você: não desista. Não desista, porque você é um filho amado de Deus Pai. Deus não errou quando te escolheu. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um sonho para você. Apenas não desista. Deus é contigo.